Olá, olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Primeira Hora do Agro. Hoje é quinta-feira, dia 2 de fevereiro de 2023 e hoje estou já no Rio de Janeiro, transmitindo esse programa aqui direto do quarto do hotel. E daqui a pouquinho eu estou indo lá para o Smart Summit 2023, onde às 1h30 da tarde farei uma palestra sobre as perspectivas para o mercado das commodities agora em 2020, abertura da China. Então hoje não prestem muita atenção com relação ao cenário, mas vamos lá no conteúdo. No programa de ontem, vocês viram que nós teríamos algumas decisões importantes anunciadas, tanto pelo Banco Central norte-americano, o Banco Central aqui do Brasil também, e conforme esperado amplamente pelo mercado, ambos os bancos centrais fizeram aquilo que estava já posta na expectativa. Então o Fed manteve a taxa, o aumento de 25 pontos, manteve não, ele fez um aumento de 25 basis points, bem em linha com o mercado, e o discurso do Jerome Powell depois foi um pouquinho duro realmente com relação ao controle da inflação, já vendendo mais um aumento de 25 pontos para a próxima reunião do Fed. Que no Brasil manteve, exatamente a mesma taxa de juros. Começa a haver alguma redução esse ano ou somente no ano que vem. Agora a gente vai começar a trabalhar com o que vai acontecer com o fiscal aqui no Brasil. Ontem nós tivemos a eleição do Pacheco para presidente do Senado, o Arthur Lira registrando uma votação recorde ontem, sendo reconduzido ao cargo de presidente da Câmara. Então, aparentemente, o governo tem aquilo que ele precisa para aprovar os projetos que ele tem anunciado. Então, realmente, vamos olhar o fiscal, como que o governo realmente vai se comportar com relação aos seus projetos, se ele vai ter a responsabilidade fiscal ou se ele vai ir para o social e não olhando muito para as contas públicas. Então, é uma decisão ali pelo nosso Banco Central que deve ser tomada ao longo do ano. Eu não sou especialista, mas particularmente não acredito numa redução da taxa de juros no Brasil nesse momento. E olhando lá para os Estados Unidos, aparentemente a gente vai ter um juros aí entre 4,75% e 5% ao ano. E eu ainda acho que pode haver uma chance ainda de ter mais uma de 25%, fechando aí o ciclo de alta em 5, 5,25%, e esse juro podendo começar a ser reduzido só no próximo ano. E isso pode impactar e muito o mercado de renda variável e pode impactar inclusive as commodities agrícolas. E agora que a gente está no momento onde discute-se qual será a área nos Estados Unidos, um aumento de taxa de juros, um prolongamento de um juro muito alto durante todo esse ano, pode mudar um pouquinho a percepção do produtor por lá nessa expansão diária que é tão necessária realmente para termos um balanço um pouquinho mais adequado. Principalmente no milho, que a gente tem um cenário global bem apertado. Ontem também, à tarde, o adido do USDA na Argentina soltou uma nota dizendo que o país vai produzir 36 milhões de toneladas de soja só. Imagina que o USDA, no seu último relatório, reduziu de 49 para 45 milhões e meio, e o adido fala em 36 milhões de toneladas. A Bolsa de Rosário fala em 37,7. Então, se o USDA, no relatório desse mês de fevereiro, trouxer essa redução, que eu acho pouquíssimo provável, mas trouxer mais uma redução de umas 5 milhões de toneladas, nós começaremos a ter um cenário apertado para a soja também, mesmo com uma super safra no Brasil, e nós vamos ver os números já. Ontem algumas commodities começaram em alta, viraram no meio do dia para baixa, chegou ali por volta do meio-dia, 1h da tarde, muito forte a baixa nas commodities. A gente até brincou lá na BMC com o Vicente, de que parecia que vazou
o discurso do Jeremy Powell e a decisão dele, as commodities viraram para baixo. No final do dia, trigo recuperou, milho recuperou também, a soja fechou um pouquinho no vermelho, mas hoje já está trabalhando tudo no verdinho. E olha o Cleomar falando aqui, ó, que na verdade o relatório do Banco Central do Brasil foi bastante duro, a redução de juros não vem tão cedo e existe a possibilidade de aumento. Olha aí, ó, existe a possibilidade de aumento esse ano. Eu também acredito nisso, né, mas eu acho que esse ano nós não temos expectativa de baixa de juros. Não, deixa eu compartilhar a tela com vocês e vamos dar uma olhada como que já estão as cotações nas bolsas internacionais. Então, o que nós estamos vendo hoje? Basicamente todas as bolsas trabalhando. Deixa eu colocar no celular a tela, que quando eu faço o programa no computador, eu uso uma tela só para eu ver se está sendo compartilhado de maneira correta. Então, deixa eu colocar a tela assim, ó. Agora sim fica mais fácil para vocês visualizarem. O que nós temos? Ontem nós vimos o café que pela manhã ele tinha chego a 182 centavos de dólar por libra-peso, e aí ele acabou registrando uma queda, ontem uma queda forte de mais de 2%. Hoje ele voltou a subir, então ele começa a testar, na verdade, essa média móvel de 100 períodos, e aparentemente aqui que é uma resistência muito forte se ele vai romper ou não. Eu e o Vicente estávamos olhando ontem o Open Interest do café, e as maiores posições que estavam em 175 e depois aqui na faixa de 180, ontem ainda não foram fechadas estes 180. 75 já foi, por isso que rolou esse movimento aqui. Agora, outras posições, eles começam a ficar em ranges menores, né, de 180 a 190, 190 a 200. Eu não tenho muita esperança de que esse café vá para cima de 200. Não duvido, não tenho essa esperança, mas eu não duvido que possa ir lá também. Muita chuva está acontecendo ali na região de Minas Gerais. Ontem circulou alguns vídeos na internet de uma represa que estourou, eu não lembro na qual região, alagou até alguns cafezais, mas isso é uma situação pontual, não é uma situação que vai se estender para o mercado global de café. Mas a oferta, eu acredito que já seja consenso de que não será tão grande quanto se esperava previamente. Então, eu acredito que ainda há uma chance de alta, ainda há um viés de alta, e agora que ele rompeu o 180, quem sabe ele pode buscar o 190. Essa cotação ele andou até de uma maneira antecipada daquilo que eu imaginava. Eu acho que isso começaria a andar em março, vocês devem lembrar disso, porque é quando a gente tem uma visão melhor da frutificação, do enchimento do grão, começamos a caminhar para o amadurecimento desse grão para a colheita, e ele já andou a 180. Então, essa resistência, essa linha, que era uma resistência que nós traçamos aproximadamente aqui, agora ele vira o suporte. Então, ele testa essa média, ele pode vir aqui e voltar a subir. Essa queda de ontem fez a correção que nós conversávamos mais cedo, que as cotações do café precisavam fazer. Então ele foi para o sobrevendido e ele voltou para dentro aqui, abaixo de 70 pontos no RSI, então é a correção que ele precisaria fazer. Agora nós vamos ver esse teste mesmo, e hoje as cotações já trabalhando em alta, e é uma alta boa, né? Uma alta de 1,2% a 178 centavos. O vencimento mais importante para a safra brasileira é o setembro, 176,05, uma alta de 1% neste momento. O dólar DX, que acaba ajudando a cotação das commodities, nessa madrugada ele chegou a trabalhar abaixo de 101 pontos. Ele chegou a ser cotado, deixa eu ver se ele aparece no gráfico, ele chegou a ser cotado a 100,90 e alguma coisinha, isso? 100,82. Foi a menor cotação que ele teve hoje. E essa cotação era o mesmo nível que o DX estava. Olha só há quanto tempo que nós não temos um DX nesse preço aqui. Desde abril de 2022. Então, realmente, ele reduziu bastante a sua pontuação, o seu valor, e isso acaba sendo favorável para ativos de risco, né? Porque daí você tem a cesta de moedas fortes, e aí principalmente o euro, que tem um peso acima de 60%
dentro dessa cesta de moedas perante o dólar, isso acaba sendo favorável para as commodities e agora nessa pontuação já fica viável investimento em commodities, porque isso acaba afetando diretamente o carrego da commodity, né? E no caso da oferta é a mão fraca. Quando você fala em estoque, a mão fraca do mercado é sempre a oferta. Então, quando o juro começa a subir muito, fica muito caro manter armazenado o produto, por isso que é feito a venda, e dependendo como estiver esse juro, você pode ter uma aceleração nessas vendas. O trigo, que ontem também subiu bem, hoje ele está estendendo essa alta aqui, 1,28% nesse momento de alta, a 7 dólares e 69 o primeiro vencimento. A entrada da safra norte-americana para esse trigo aqui, que é o trigo de mole lá em Chicago, o trigo de primavera, mas a temporada começa agora, o plantio é feito em maio, só que em maio é feito a colheita do trigo de inverno. Então nós temos uma alta de 1,13% a 7 dólares e 81. E o milho, uma alta de 0,22%, o milho que fechou em alta ontem também, enquanto as outras commodities em baixa, o milho acabou fechando em alta a 0,22% de alta, a 6 dólares e 82 o vencimento março. Vencimento maio, 0,22% a 6 dólares e 81 de alta. E aqui na B3, 0,15% de alta, vencimento março, a R$ 89,69. Então você vê que aqui ele não sai muito do lugar, ele fica nessa faixa de 89, 90, vem para 88. Cenários. Aqui nós precisaríamos de uma expansão diária grande lá nos Estados Unidos, porque o balanço realmente ele é muito apertado. E hoje a Karen Brown, ontem à noite, ela soltou uma matéria que pode ser favorável para o milho nesse momento. Mas não podemos ter uma esperança tão grande de uma área recorde novamente, ou quem sabe pelo menos recuperando parcialmente a área que foi plantada na temporada anterior a essa que nós estamos agora. Então, a relação ela está favorável para o milho, o produtor norte-americano gosta muito do milho, e aqui ela colocou o movimento das cotações de fevereiro para a nova safra que vem. Então, é a cotação de novembro para soja e de dezembro para milho. E quando nós olhamos os preços que estão hoje para as cotações futuras, olha, a da soja é a maior desde 2008 e a do milho é a maior desde 2011. Só que quando você faz a arbitragem entre os dois, está mais favorável para o milho. Para ficar mais favorável para a soja, precisaríamos de 2,5 sacas de milho para comprar uma saca de soja. Nesse momento está menos do que isso, acho que está em 2,2, alguma coisa nesse sentido. Então é mais favorável ainda a cultura do milho. Eu acho que eu tenho esse chart aqui. Não tem esse chart aqui agora. Então está mais favorável a cultura para o milho nesse momento. Só que ela fala aqui que não dá para ter uma expectativa tão grande igual o mercado teve. Porque no mês de fevereiro é quando é feita a formação do seguro de renda pelo produtor rural. Então a média das cotações do mês vai servir de base para aquele seguro que o governo paga em caso de haver perdas, haver algum problema na produção. E mesmo estando em alta, o mercado superestimou a área, ela usa bem a palavra aqui, superestimou a área total que os agricultores plantaram em até 10 milhões de acres. É muita área isso daqui. Então ela acha que pode ter um aumento, mas não um aumento tão grande. Há algumas áreas aqui, como ela fala da Dakota do Norte, que tem uma situação hídrica um pouquinho mais complicada. O SP Global, vocês devem lembrar que ele já vazou um relatório que a Reuters teve acesso, e ele estima um aumento de 1,5 milhão, 1.400.000 acres de área aqui. Se nós fizermos uma produtividade média de 177 bushels por acre, a gente teria uma oferta na casa de 356 milhões de toneladas, que é longe do ideal,
porque o balanço da soja, vamos colocar aqui, o balanço do milho, desculpa, ele está muito apertado. Os estoques nos Estados Unidos, eles estão baixos e está sendo consumido esse milho. A produção de etanol, já vou mostrar para vocês, anunciado pelo USDA do EIA ontem, aumentou 1,6% na semana. Então, globalmente, já houve uma redução de quase 6 milhões de toneladas na produção global. Essa redução basicamente veio lá dos Estados Unidos. A Argentina, o USDA reduziu 3 milhões de toneladas, o último relatório. Com certeza terá que trazer mais uma redução para esse número aqui, talvez mais uns 3 milhões de toneladas, ficando abaixo de 50. Se eu tenho esse estoque aqui, que é esse estoque, na verdade, partindo para a próxima temporada de 296 milhões, se eu começo a ter redução, naturalmente ele vai caindo desde que o uso e as exportações não caiam, fiquem estáveis. E nos Estados Unidos, nós estamos falando de um estoque de 31,5 milhões de toneladas. Abaixo de 30, ele é muito perigoso, por causa do consumo total, já que os Estados Unidos usam muito o milho para fazer o etanol. Olha o uso doméstico para ração e tudo, 133 milhões. Quando você vem para o consumo total, 304 milhões. Então a Argentina deve ter uma redução. O Brasil, eu acho que não vem com uma produção deste tamanho. Ontem eu conversei com um produtor ali da região de Passo Fundo e ele estima uma perda entre 40% e até, quem sabe, chega a 70%, que é muito ruim. Ele mandou algumas fotos para nós das condições de lavoura do milho dele. Realmente falta água, muito ruim. E isso que Passo Fundo está no norte do Rio Grande do Sul. Quando você começa a descer sentido Santa Maria, Alegrete, Santana do Livramento, direção à Uruguaiana, e vindo até mesmo para o leste, a condição é ainda pior. Então o Brasil deve ter uma redução aqui. Eu acho que a gente vai produzir 122 milhões de toneladas, 121 milhões de toneladas e meio nessa temporada. Então isso vai impactar agora no verão, com uma oferta mais apertada, e também o safrinha devido ao atraso na colheita da soja, principalmente lá no Mato Grosso, que ainda segue muito atrasado. Então, essas reduções, esses ajustes que terão que ser feitos aqui na América do Sul, e uma expectativa de uma área menor lá nos Estados Unidos, vai pressionar esses estoques finais aqui. Como que nós estamos graficamente nos estoques aqui? Cadê? Doméstico total, estoques finais. Eles não estão muito ruins sazonalmente, mas se a gente tem uma redução e ele vem aqui para baixo dessa linha, a gente vai ver, essa linha azul é de quando? 2020 e 2021, que foi uma quebra que a gente teve principalmente aqui no Brasil, uma quebra muito grande na safra de inverno. Se esse vem aqui abaixo dessa linha, aí sazonalmente a gente fica com o menor estoque de passagem desde a temporada 2018-2019. Então, ou o preço trabalha para restringir essa demanda, ou não sei o que pode acontecer, porque a gente está falando de estoque global e não de estoque de um país. Indo para a soja já, hoje o óleo de soja operando misto, o petróleo também está operando misto, então isso impacta, tem uma correlação muito forte entre o óleo de soja e o petróleo. O farelo trabalhando em alta, 0,76%, recuperando-se de algumas quedas que ele fez, mas ontem ele também fechou em alta. E quando nós olhamos o gráfico do farelo de soja, é claramente perceptível, até para quem não entende de análise gráfica como eu, que a commodity está trabalhando em alta. E isso daqui é 100% a condição argentina, já que o país é o maior produtor global. E olha a distância que está de médias móveis. E ele está com essa distância, tendência clara de alta, e o RSI está em 60 pontos. Então tem muita margem realmente para poder subir. E o grão hoje recuperando-se da queda de ontem. Ele que fechou no vermelho, já voltou a recuperar. Ontem foi uma queda muito forte, muito expressiva. Hoje recuperando um pouquinho, 0,50% de alta, 15 dólares e 27 o março, 15 dólares e 22 o vencimento maio. Olha como esse spread abriu.
aqui nesse vencimento. Então, vamos colocar aqui os ES, que é os spreads de futuros da soja, o quanto que esse spread abriu nos últimos dias. Então, a curva da soja, que nós tínhamos aqui um fletamento nos primeiros 3 vencimentos, eles já foram para a inversão. E olha a diferença, que em novembro é a entrada da safra norte-americana. Então, até a entrada da safra norte-americana, o mercado começa a olhar para uma certa restrição de oferta. Por que que o preço não explode nesse momento? Porque a safra brasileira acaba segurando um pouco esses preços. Esse que é o ponto. Mas olha o que o Adido ontem da Argentina acabou falando. Tempo seco na Argentina no último mês de 2022 traz risco para a safra da Argentina, principalmente num raio de 125 quilômetros de Rosário e a província de Santa Fé, e recentemente as chuvas ali que chegaram para a segunda safra, né? A Argentina faz quase 2 safras de soja, não é como uma safra e safrinha de milho aqui no Brasil, mas eles estão estimando a produção para 36 milhões de toneladas, 9,5 milhões de toneladas abaixo dos números oficiais do USDA. E a condição de seca vai afetar até o amendoim aqui, mas 36 milhões de toneladas, como que está o USDA? O que é isso daqui? Esse é o clima que ele não abriu, deixa eu voltar aqui, quem sabe ele atualiza o clima aqui, vamos dar uma olhadinha, agora sim. Como que nós estamos com a soja? Com o milho, desculpe. Com a soja, né, que nós estamos olhando, desculpem. A soja, o balanço não é dos mais folgados também. O USDA, no último relatório de janeiro, ele reduziu os Estados Unidos em 1,9 milhões em 116. E a Argentina continua com 45 milhões de toneladas. Ou seja, reduziu só 4. E se vem uma porrada aí de 8 milhões de toneladas a menos, 7 milhões de toneladas a menos, eu acho pouco provável que isso aconteça. Pouco provável. Mas vamos imaginar que ela traga pelo menos 5 milhões de toneladas de redução da Argentina e não altere consumo total global e nem exportações. Isso daqui vai cair para baixo de 100 milhões. Aí é baixo. Aí é muito, muito baixo realmente. A soja brasileira, ela está com exportação estimada de 91 milhões de toneladas. Numa quebra da Argentina de mais 6, 7 milhões de toneladas, o Brasil vai aumentar esse número. E a Argentina já está comprando soja no Brasil para embarque curto agora. Já 2 navios acabaram saindo lá do porto de Barcarena para a Argentina. O porto de Barcarena, Alessandro, está lá no Pará. Por que eles não embarcaram no Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul não colheu soja. Quem colheu soja, começou a colheita de soja, foi região centro-oeste. Então tem que exportar da onde tem soja. Por isso que ele saiu lá do porto do Vila do Conde, porto de Barcarena, lá no Pará. Mas o Brasil pode aumentar esse número de exportação, tanto de farelo quanto de grão, para a Ásia, para a Europa, tentando substituir o déficit que a Argentina vai dar. Mas esses estoques aqui vão estar muito baixos, é uma redução muito grande na produção argentina. Então, também parece que para o balanço, não existe muito espaço para esses 2 preços aqui, principalmente, caírem agora no curto prazo, porque nós temos uma sazonalidade de alta ainda, nós temos um balanço muito apertado, como nós vemos aqui, inclusive nos Estados Unidos, com estoques de 5,7 milhões de toneladas, e o clima lá na Argentina, quando nós olhamos para a chuva, não está dos mais favoráveis, não. A gente tem uma chuva aqui, a região de Santa Fé, Entre Rios, essa região aqui, Entre Rios, Santa Fé, e aqui já é Misiones, aqui é Buenos Aires. Essa região aqui que está com grande problema. A gente vê que hoje tem uma chuva de Buenos Aires para o sul, Entre Rios pega um pouquinho de chuva aqui, mas esse verdinho aqui é aquela chuva que chove ali, não chove lá. Santa Fé já não pega chuva, e ao longo da semana a gente vê que não tem chuva prevista. E aqui nós vemos no modelo climático direto, não sou eu
falando que eu acho que não vem chuva. Os modelos não mostram chuvas, ó, eu já estou no dia 9 de fevereiro, 10 de fevereiro, 11 de fevereiro, 12 de fevereiro, 13, 14 ainda vem, como falo, então, uma garoa, talvez, nessa região aqui. Uma chuva um pouquinho maior aqui, mas mesmo assim é 15, 20 milímetros, que é pouco. E nós já estamos basicamente, já terminamos a primeira quinzena de fevereiro, já estamos no dia 16 de fevereiro, e este modelo aqui, ele mostra alguma possibilidade de chuva. Esse modelo aqui não mostra nenhuma. Então vamos torcer para que este modelo aqui acabe sendo certo, acabe trazendo essas chuvas. Mas nós estamos falando de uma chuva só na segunda quinzena de fevereiro. Então até lá a situação vai ficar muito ruim. Rapidamente, para nos encaminharmos para o fechamento. O que nós tivemos ontem de dados importantes no pós-programa que nós não mostramos? PMI de manufatura nos Estados Unidos pela ASP 46,9, pelo ISM 47,4, veio abaixo do que o mercado esperava, ainda mostra a contração. Geração de emprego veio acima do que o mercado esperava. O ADP ontem, que porrada no ADP, 106 mil vagas criadas só, 72 mil abaixo do que o mercado esperava e menos da metade do último relatório anterior, que foi de 235 mil. Então, talvez a gente esteja começando a ver resultado nas ações do FED, apesar de que eu achar que ainda é cedo para falarmos disso, por isso que eu acredito em mais 2 aumentos de juros de 25 pontos. Estoque de petróleo cru, cresceu 4,14 milhões de barris, o mercado esperava um crescimento de 0,376 milhões, então cresceu o estoque. Destilados, era aguardado uma queda de 1,3 milhão, cresceu 2,3 milhões, e de gasolina era esperado uma alta de 1,4, cresceu 2,57 milhões. Produção de etanol cresceu 1,6%, para 1 milhão e 28 mil barris por dia de produção de etanol. Já é a terceira semana consecutiva que há aumento na produção do biocombustível lá nos Estados Unidos. Na semana anterior, o número veio 1,12 milhões e agora 1,028. Então, a gente tem 3 semanas consecutivas de aumento na produção de etanol. Isso demanda milho para lá também. Vamos ver o que temos aqui. A taxa de juros norte-americana vem em linha com o mercado, 25 basis points. A Selic também houve manutenção, né? Houve o famoso manteu do mercado financeiro. O que mais que nós tivemos aqui? Eu acho que foi isso de ontem. O que nós teremos hoje, ou o que nós já tivemos hoje anunciado pelo mercado? Vamos esperar enquanto abre aqui. Deixa eu fechar algumas janelas, porque estou na internet do hotel. Vamos dar uma olhadinha que nós tivemos de... Hoje, exportações da Alemanha caíram 6,3%, importações caíram 6,1%, a queda foi muito maior do que o mercado esperava. Balança comercial ainda registrou 10 bilhões de superávit, acima do que o mercado esperava, mas o fluxo aqui de importação e exportação mensal, uma queda realmente bem grande. Vamos dar uma olhadinha aqui mais. Um dado importante, taxa do Banco Central sai hoje às 9 horas. Vamos aguardar o Banco Central do Reino Unido. Tem PMI, da onde que é isso daqui? De Singapura. Taxa de depósito, taxa de refinanciamento, de pedidos iniciais de seguro-desemprego às 10h30 da manhã. Ordem, isso daqui é importante, factory orders é importante lá nos Estados Unidos, é bem importante que a gente consiga olhar. Saem dados da Austrália também, sai o PMI da China, de serviços lá da China. Então tem alguns dados importantes hoje, vendas de carro, vendas de caminhão nos Estados Unidos, então é um dia que ainda tem um remanescente de dados para nós olharmos. E para fechar, petróleo operando misto, DXY voltou a cair
e as outras commodities trabalhando em alta. O açúcar aqui trabalhando em alta ainda mantém um cenário muito apertado nesse curtíssimo prazo. Então, deixa eu dar uma olhadinha se nós temos alguma pergunta para responder. Aqui, gostaria de perguntar quais as probabilidades, pensando no médio prazo, da diferença entre valores que se pode esperar no comportamento do spread entre... Olha, juro que eu não entendi a tua pergunta, Marcelo. Diferença, probabilidade de diferença do valores entre o spread H e K, isso é o que é o milho, o do spread entre os contratos milho H e K no Brasil ou nos Estados Unidos? Confesso que eu não entendi. Vamos ver aqui, eu não entendi a relação entre o DX e o café. Não é o DX e o café, Eduardo. O DX ele tem correlação com todas as commodities, basicamente todos os ativos de risco. Quando o DX começa a subir, quer dizer que o mercado está demandando dólares e a segurança do dólar. Isso tira dinheiro de ativos de risco. Então, você perguntou do crack spread, eu não vou conseguir mostrar hoje por causa do tempo. Como está o line-up de exportação de milho do Brasil? 2,7 milhões de toneladas, Maicon. Qual que é a previsão para o milho de alta também? Deixa eu ver aqui na BMC se tem alguma pergunta. Pessoal, só não esquece de dar o like. Às vezes eu sei que a gente está assistindo o programa e a gente esquece de dar o like. O like ajuda realmente ao YouTube entregar o conteúdo um pouquinho mais longo. E não tem ainda nenhuma pergunta na BMC, só dá o like também. Então é isso, voltamos daí agora na próxima segunda-feira, porque amanhã, nesse horário, eu estarei em voo, voltando para São Paulo, porque no sábado e no domingo acontece o nosso curso Commodities, uma imersão para investidores. Eu já finalizei toda a minha apresentação, vai ser um curso muito diferenciado, realmente. Eu vou levar uma visão de fundamentos do mercado físico e como que impacta o mercado financeiro. Então vai dar para entender muito bem as dinâmicas das commodities, como que elas funcionam, e eu acho particularmente que vai ficar bem legal. Então, para quem está no Rio de Janeiro e vai no Smart Summit 2023, já vou para lá agora, 13h30 da tarde, eu faço o painel junto com o Vicente lá sobre as perspectivas para o mercado das commodities, olhando a abertura chinesa. Então, todos tenham uma ótima quinta-feira, uma ótima sexta-feira, um bom fim de semana e nos vemos na próxima segunda-feira no Primeira Hora do Agro. Tchau!